Bom dia, meus irmãos. Vamos ter hoje mais uma lição da nossa escola dominical. Hoje, trabalhando o curso para catecúmenos do estudo número 13, Adão Carlos Nascimento. Tá ok? E o título dessa lição é A Vida Depois desta Vida. A Vida Depois desta Vida. E aí está o texto, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Tá ok? E nós vamos trabalhar esta lição hoje. Vamos fazer uma oração inicial? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida, nós te louvamos pela tua igreja, nós te rogamos, Senhor Deus, te pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine, nos abençoe e nos faça compreender a tua palavra e que possamos crescer cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Eu vou ler, meus irmãos, no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu vou ler os versículos 13 e 14. Depois a gente vai trabalhando os outros, de acordo com a lição. Versículo 13 diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. E aí a palavra os que dormem, claro, está se referindo aos que estão mortos. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. De novo, os que dormem, os que estão mortos. Esse texto é interessante no início porque algumas pessoas estavam tendo esse sentimento, assim como hoje algumas pessoas têm. O que vai acontecer depois da morte? O que há depois da morte? Então as pessoas não têm esperança. Elas começam a procurar esperança em qualquer outras coisas, mas elas não têm esperança de verdade. E aí Paulo, ensinando aos Tessalonicenses, vai dizer, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Não quero. E eu quero também que vocês tenham o quê? Esperança. Eu quero que vocês tenham esperança. Então é isso que Paulo está trazendo nessa ideia. Vamos começar aí trazendo a primeira parte sobre morte e vamos definir. Morte é a separação, seja ela natural ou violenta, da alma do corpo. Então, no momento da morte, a alma ela é separada do corpo. Aí o corpo entra em processo de decomposição, porque o corpo volta ao pó, e a alma ou espírito continua vivo e consciente. Quando eu uso aí, claro, alma e espírito, os irmãos vão entender que alma e espírito é a mesma coisa, tá bom? E os crentes estão no céu, depois da morte, e os ímpios estão no inferno. Morreu é crente, céu. Morreu é ímpio, inferno. Então isso fica bem claro nessa primeira parte sobre morte. Na nossa segunda parte, que é sobre ressurreição, nós vamos trabalhar o seguinte: a ressurreição ela é operada pelo poder de Deus. Por que acontece? Imagine que uma pessoa ela morreu em um acidente de avião, né? Um negócio trágico, horrível. E aí a pessoa ela foi encontrada, mas ela não foi encontrada com o seu corpo completo. Então uma parte ficou ali, outra, não sei. Não é a parte toda do corpo. E aí alguém pode perguntar, como é que fica o caso dessas pessoas quando elas forem ressuscitadas? No dia da ressurreição, como é que vai ser se o corpo dela não está completo? E aí Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, diz o seguinte: Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato! O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Então não importa como a pessoa morreu, não importa se a pessoa está ali só uma parte do corpo. Deus, no seu infinito poder, ele vai operar. O corpo ressuscitado será o mesmo que foi sepultado. É interessante o que diz a Confissão de Fé de Westminster sobre isso. Ele diz o seguinte: todos os mortos serão ressuscitados com os seus mesmos corpos e não outros, posto que com qualidades diferentes ficarão reunidos as suas almas para sempre. Lembra que na primeira parte de morte, o corpo e a alma são separadas.
Na ressurreição, o corpo e a alma são unidas novamente. A diferença é que agora elas são unidas para sempre. E o corpo é o mesmo, tá bom? Só que agora um corpo glorificado. Nem todas as pessoas passarão pela morte. E aí a gente já vai entrar um pouquinho, quase já entrando na próxima parte dessa nossa lição, na segunda parte, que é sobre a segunda vinda de Cristo. Então as pessoas vão morrer. Nós vivemos e vamos morrer, porque a morte entrou por conta do pecado. Mas nem todas as pessoas passarão pela morte. Então, o que vai acontecer com os vivos na segunda vinda de Cristo? Os vivos serão transformados, tá ok? Os mortos serão ressuscitados e os vivos serão transformados. Isso para indicar que nem todas as pessoas passarão pela morte. A segunda vinda de Cristo. O que vai falar sobre a segunda vinda de Cristo? É importante a gente saber isso porque Jesus prometeu voltar. E alguns versículos que nos informam isso, nós temos aqui em João 14, ele diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E essa promessa de Cristo foi repetida e repetida e repetida de várias maneiras. Então a segunda vinda de Cristo é uma verdade. Jesus prometeu e nós precisamos confiar nisso. A segunda vinda de Cristo será um fato. E aí ele vai ter duas categorias, porque nós temos os salvos e temos os ímpios. Para os salvos vai ser um fato maravilhoso. Então você que é crente em Cristo Jesus, você não pode ter medo da segunda vinda de Cristo, porque não vai ser algo ruim. Agora, para os ímpios, vai ser algo terrível. Então, essa é a diferença. Essa é a diferença. A segunda vinda de Cristo não pode ser um fato horrível para a gente, terrível para a gente. Não podemos temer. Ok? Aí alguém pode perguntar, é aquela pergunta clássica: quando será a segunda vinda de Cristo? Nós não sabemos, ninguém sabe, apenas o Pai sabe. Mateus 24, 36. Se eu não sei, e se você também não sabe, quando será a segunda vinda de Cristo, qual é a recomendação em Mateus 24, 42 de Cristo para cada um de nós? Ali diz, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. A única coisa que nós devemos fazer é vigiar. Vigiar, estar prestando atenção, ser cauteloso, tomar cuidado, porque eu não sei o dia. Tá ok? E para nós finalizarmos, nós vamos entrar aqui no juízo final e o destino eterno. Haverá um julgamento para todos os homens. Ok? Todos os homens serão julgados. Mateus 16, 27 assim diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mateus 16, 27. Algumas pessoas podem perguntar se os salvos estão no céu. A gente viu isso no início. Quando a pessoa morre, né? Os salvos estão no céu e os ímpios estão no inferno. Por que haverá um juízo final? Por quê? Para que isso? O propósito do juízo, meus irmãos, é manifestar a graça, a justiça e a misericórdia de Deus. A gente não pode pensar que o propósito do juízo é determinar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não é determinar o destino eterno dos homens. Não é isso. Nós precisamos entender que os ímpios serão julgados e condenados, e os salvos serão julgados e absolvidos. E aí você precisa entender que todos seremos julgados. Agora, quem é crente em Cristo Jesus não é condenado. Os ímpios que não aceitaram o plano de salvação serão julgados e condenados. Todos seremos julgados. Tá ok? E por fim, meus irmãos, para trabalhar a conclusão, eu trago o texto de Apocalipse 21. E os versículos 3 e 4, que fecha muito bem essa questão, se nós ainda tivermos
esse ponto importante da Bíblia, né? Muitas vezes nós estamos aqui chorando, estamos tristes por conta dessa questão da morte, e o que nos traz esperança é exatamente Cristo, né? A ressurreição, saber que Cristo ressuscitou e nós vamos ser ressuscitados, porque no versículo 14 diz, né, de 1 Tessalonicenses, ainda voltando para o primeiro texto, no capítulo 4, diz: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. No versículo 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os que dormem, né? Os que foram ressuscitados, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 17, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. E aí Apocalipse 21, 3 e 4 diz: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Agora preste atenção no versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, irmãos, isso é um consolo para nós. Saber que Deus vai enxugar as nossas lágrimas. Saber que a morte já não vai mais existir, não vai ter luto, não vai ter pranto, não vai ter dor. E nós sabemos que Cristo morreu, mas Cristo ressuscitou. E nós também vamos ressuscitar se nós estivermos mortos. E se estivermos vivos, nós vamos ser transformados e todos nós estaremos com Cristo. E aí viveremos para sempre com o Senhor. Que isso seja a minha esperança e que isso seja a sua esperança. A partir desse dia, se você não crê, e que seja a nossa esperança para todos nós. E que Deus nos abençoe e que guarde essa palavra em nosso coração e que possamos crescer sempre. Amém, irmãos.